Band Saúde oferecimento Clínica Imaginar é cuidar do presente para construir futuros possíveis. Vitor Almeida, endocrinologia e diabetologia. Protetize, seu recomeço é aqui. Aliança Saúde Brasil, completa em tudo. Doutora Maria Clara, neurologista especialista em dor. Tem dias que pedem leveza, mas outros ação, mas todo dia pede cuidado, com o corpo, com a mente, com a vida. E o Band Saúde chegou para te lembrar disso, com histórias que inspiram, tecnologia que transforma e energia boa que contagia. Fica comigo, porque o programa de hoje tá cheio de novidades. Muito bom dia, o Band Saúde está no ar nessa manhã de sábado. É um prazer ter a sua companhia, ter a sua presença. Já chegamos na metade do mês de novembro, viu? Um mês e meio aí para o ano acabar e começar uma nova fase da nossa vida. E você, já seguiu a gente no Instagram? Segue aí, o QR Code está na tela, mas eu vou te dizer que é o Instagram Band Saúde, mas também tem o da emissora, Band Bahia, e o YouTube, que está esse programa passando ao vivo e os outros também. Band Bahia Oficial, quase que esquecia, viu? Você sabia que o diabetes é uma das doenças que mais cresce no mundo inteiro? Para falar melhor sobre esse assunto, a gente foi até um endocrinologista para entender como é possível equilibrar essa doença que é crônica e ter uma qualidade de vida lá em cima. O açúcar é considerado sempre o vilão da história quando a gente fala da diabetes. Mas será que esse é o único problema? Hoje a gente veio descobrir como a diabetes funciona e se dá para conviver de forma saudável com ela. Vamos nessa? Diabetes. O Dia Mundial do Diabetes é comemorado no dia 14 de novembro. Eu falo comemorado porque a pessoa precisa entender que o diabetes, apesar de uma doença, ela pode ser convivida, você pode ter o diagnóstico e conviver com ela de forma saudável, exercendo todas as suas funções. E, realmente, muita gente não sabe ainda que tem o diagnóstico. Estima-se que, pelo menos, aí, em média, de 50% das pessoas diabéticas ainda não descobriram que são diabéticas. E isso é um problema grave, porque quando descobrem, já abriu um problema relacionado ao mau controle do diabetes. Aí seja ele um infarto, um AVC, alguma complicação relacionada às perda de sensibilidade, perda de visão. Porque o diabetes, ele tem, quando o açúcar, a glicemia fica mal controlada, ele causa diversos problemas em vasos do nosso corpo, né? Então essas pessoas ficam vulneráveis a problemas em diversos órgãos, dificultando com isso a saúde plena da pessoa. A causa da doença, ela tem origens diferentes. O diabetes tipo 1 tem uma origem autoimune. O que é isso? A célula de defesa do corpo, por algum problema, resolveu ou desencadeou um processo inflamatório no pâncreas, que é nosso órgão responsável pela produção da insulina. E aí as células beta que estão no pâncreas, elas começam a inflamar, se destruir e perdem a capacidade de produzir a nossa insulina. Com isso, o paciente ele rapidamente abre um quadro de insulinopenia, ok? Não produz insulina, então ele se torna diabético tipo 1. Tá? Muita gente relaciona o diabetes de uma forma geral a comer em excesso açúcar, comeu demais. E, na verdade, o diabetes tipo 1 ele não tem essa relação com o consumo de açúcar, com problemas relacionados ao sedentarismo, aos problemas ambientais. O diabetes tipo 2, ele é diferente do tipo 1 pela etiologia, como eu citei. Ele está muito relacionado a esses fatores ambientais. Então, é a alimentação desregulada, tabagismo, sedentarismo, excesso de carboidratos na alimentação, que faz a pessoa ganhar peso e, com isso, desenvolver o diabetes. Ele abre comumente um quadro de resistência insulínica previamente, ele começa às vezes com pequenas alterações da glicemia, começa a ter o pré-diabetes, que ainda não é a doença, mas se não tomar uma atitude adequada, ou seja, reduzir peso e mudar o estilo de vida, ele pode avançar para o diabetes.
e, com isso, ser diagnosticado e necessitar de todo o tratamento para evitar as complicações. O diabetes tipo 1, ele comumente descobre que tem diabetes logo no início, porque ele começa com sintomas muito fortes, assim, né? Então, sentir muita sede, vai muito no banheiro urinar, perde peso, dor no corpo, fome excessiva, fica nauseado. Ele pode desenvolver um problema chamado cetoacidose diabética em pequeno espaço de tempo, assim, questão de dias. Então, os sintomas no diabético tipo 1, eles são bastante evidentes. A pessoa logo descobre, ou um familiar descobre, porque também é muito comum esse tipo de diabetes na infância e na adolescência. Tá? No diabetes tipo 2, é que é o grande problema e que atinge a grande parte da população. 90 a 95% de nossa população é diabética tipo 2. E elas podem estar aí sem saber que são. Por quê? O diabetes tipo 2 ele pode ficar com a glicemia ali um pouco alterada, em torno de 200, 220, e vai se acostumando com aquele valor. E não descobre que tem diabetes, a não ser que procure um médico para realizar um exame físico. Mas existem alguns sinais que podem ser observados. A acantose nigrans, que são escurecimentos em trechos da pele, pode ser no pescoço, pode ser no braço, pode ser debaixo do braço, normalmente em dobra, significa que a pessoa está com resistência insulínica elevada. Um outro fator é o ganho de peso sem causa específica, então ele começa a ganhar peso porque ele está produzindo muita insulina para tentar corrigir aquela glicose, e aumentando a insulina, que é um hormônio anabolizante, ele acaba ganhando também peso e aí sente fome e tudo isso. Existe sim a possibilidade do pré-diabético ele deixar de ser pré-diabético. Então, pré-diabetes é aquela faixa atualmente de alerta, é o sinal querendo ficar vermelho, porque depois do vermelho ele não volta mais para o verde, tá? Então, a glicemia entre 100 e 125 em jejum. A glicada menor que 6,4. Então, isso daí indica que a pessoa já está tendo sinais de resistência insulínica e que o corpo não está sabendo lidar bem com o açúcar no corpo, que ele ingere, não está conseguindo metabolizar isso. Então, a chance de vir a se tornar diabético é grande. O paciente ele precisa entender que no diabetes a medicação é fundamental para que a gente consiga corrigir aquela concentração glicêmica e evitar a piora progressiva da doença. Hoje a gente tem medicações muito modernas, avançadas, que inclusive ajudam no tratamento não só do diabetes, mas muitas vezes de doenças associadas. Por exemplo, gordura no fígado, por exemplo, obesidade. A gente sabe hoje que tem medicações que, além de tratar o diabetes, ajudam a emagrecer. Além disso, a gente tem que ter o olhar para o colesterol. O colesterol do diabético ele tem metas mais rigorosas. Então, o que a gente espera do paciente diabético, né? Esses 3 pilares que são básicos, associado à educação no diabetes, na doença. E hoje em dia a gente tem diversos mecanismos para manter o controle do diabetes adequado. A gente observa ainda um preconceito muito grande em relação ao diabetes, porque antigamente não existiam tantos recursos, né? Não existiam, por exemplo, dispositivos eletrônicos para poder fazer o controle do diabetes, não existiam sensores que a pessoa só faz colocar na pele e monitorar ali todo o diabetes. Antigamente a pessoa tinha que fazer um teste na urina, fazia um xixi, botava lá um papel, o papel mudava de cor e dizia se estava com muito açúcar ou não no xixi da pessoa. Então, hoje as coisas estão muito mais tecnológicas e trouxe facilidade para esse controle. Então, essa visão do diabetes que se tem do passado, de amputação, de restrição, de incapacidade, hoje ela não existe mais, desde que a pessoa tenha essa consciência da doença, se trate, porque costumo falar que o diabetes ela exige da pessoa uma atitude, ser saudável, que é o que todo mundo deveria ser. Vamos falar de movimento, que inclusive é ótimo para o diabetes? A gente foi vivenciar o Fit Brunch Experience, que aconteceu no Ghetto Square. Pois é, onde tem os ensaios da Timbalada. Parecia uma festa, mas era todo mundo no mesmo propósito ali, com a mesma energia, vibrando o bem-estar e o movimento do corpo, sábado de manhã cedinho. Olha aí. Pode até parecer mais um ensaio de verão.
Mas não é. É o Fit Brunch Experience, que tomou conta do Candial Gate Square com energia, movimento e aquele astral que só Salvador tem. Oi, minha gente! Hoje o nosso papo é diferente. É um funcional, mas totalmente diferenciado no Candial. É aqui que acontece os ensaios da Timbalada. E você sabe, né? Pensou em Timbalada, pensou em verão, pensou em Bahia. Já tô suando antes de começar, e olha que eu só fiz a mobilidade. Está na quarta edição do Fit Brunch. Começou alguma brincadeira entre eu, Eric e Bruno. De repente a gente fez a primeira edição no principal, de pequenininha, só para convidados, influenciadores mais próximos. As marcas foram se interessando, a gente foi para a segunda edição, foi para a terceira edição no Leto, que foi na Bahia Marina. E aí começaram a demandar muito da gente, de quero ir. Daí veio essa ideia. A gente já é fã daqui do Candial, dos ensaios da Timbalada e do Brau. Vamos fazer uma coisa que seja a cara do verão, que seja a nossa cara, que dê pra gente agregar todo esse público que tava com tanta vontade de conhecer o Quero Fit Brunch. Um evento que mistura treino, música, bem-estar, gastronomia saudável e uma programação cheia de ativações que transformam um domingo em estilo de vida. Justamente a gente tenta trazer essa experiência, né, para os nossos eventos, para que a gente saia um pouco do mesmo. A gente tenta trazer sempre o melhor para os nossos alunos, para os nossos convidados, e vocês podem esperar que daqui para frente o negócio vai melhorar ainda mais, hein? E entre um exercício e outro, dava para aproveitar ativações exclusivas. Tinha degustação de cafés especiais, sucos naturais, sobremesas saudáveis, suplementação, massagens e até experiências sensoriais com marcas parceiras. Temos, por exemplo, o ceviche, que é algo mais natural. Temos também os queijos variados. Teve os salgados também de forno. Tivemos também a camponata de pera, também, que é algo saudável. É o salmão, né? Que é uma linha mais, uma proteína um pouco menos gordura. E folhas, saladas, um pouco de variedade que todo mundo gosta. Não quer dizer que seja saudável, que seja ruim, né? Pode ser saudável e gostoso ao mesmo tempo. Os timbaleiros deram um tom da manhã, criando aquela vibe de ensaio pré-carnaval, que só reforça o espírito do Fit Brunch. Leveza, comunidade e movimento. Pelo espaço, muita gente bonita, looks esportivos estilosos e um clima que mistura saúde com lifestyle premium. E o cenário não podia ser mais especial. O Gate Square, lar da Timbalada, que abriu as portas para essa edição acessível ao público, com ingressos limitados. Teve degustação de várias coisas, inclusive o nosso pré-treino, o Power Roll, tivemos do colágeno, o Biotol, creatina, morning, e também o nosso whey, que todo mundo amou para um pós-treino para recuperação muscular. E lembrando que todo mundo que veio recebeu no kit nossa creatina edição especial Get Square. Quando eu comecei a entrar no mercado do fitness, a gente entendeu que realmente a suplementação, quando direcionada, ela traz muito mais resultado, realmente. Então, realmente, como você falou, né, democratizar, facilitar o acesso, né, de formulações que tenham, né, um direcionamento mais exclusivo, é muito bom, né, para o paciente, para o atleta. É realmente a forma que a gente vê de apresentar o mercado de manipulação, né, democratizar ele, de realmente mostrar que é para todo mundo. O Fit Brunch Experience segue crescendo e conquistando Salvador, mostrando que saúde, música e bem-estar podem e devem caminhar juntos. A flacidez é um desafio para quem busca resultados duradouros. É um desafio para o paciente, para o cirurgião, mas se eu te disser que a tecnologia chegou para dar um refresco e uma ajuda nisso tudo, olha aí. Quando a tecnologia entra na sala de cirurgia, o bisturi ganha um novo papel. Hoje a gente vai conhecer um equipamento novo, com a tecnologia precisa que trata a flacidez com segurança e com resultados duradouros. Vamos nessa?
gente traz uma novidade, que é uma tecnologia bem moderna, né? Chegou recentemente aqui em Salvador, então trazemos esse aparelho que é o Ignite, que tem algumas plataformas dentro desse aparelho para trazer essa solução aí da melhora da flacidez em casos em que a gente não vá fazer grandes cicatrizes, retirar pele. Então nem sempre precisa retirar pele para melhorar a flacidez. Às vezes é possível investir em tecnologias e aí a gente traz essa plataforma que vai nos ajudar tanto em pacientes que vão fazer uma cirurgia como uma lipoaspiração ou então pacientes que querem fazer apenas o tratamento da pele. Logo após a lipoaspiração, a gente pode utilizar, na verdade, 2 dispositivos dentro da mesma plataforma Ignite. Então, a gente pode utilizar o Quantum, que ele vai agir de dentro para fora, fazendo a retração da pele, associado ao Morpheus, que ele vem de fora para dentro, trazendo esse estímulo de colágeno de fora para dentro. E aí é o casamento ideal, porque a gente ataca a flacidez das 2 maneiras. Pode ser feito, como o Thaís falou, no final da lipoaspiração, mas tem pacientes, por exemplo, magras que não querem retirar nada de gordura, mas tem flacidez. Então isso pode ser feito só para flacidez, sem aspiração. A gente tem uma preferência por fazer no centro cirúrgico, principalmente quando é o Quantum, porque é feito abaixo da pele. E o Morpheus, que é o microagulhamento com radiofrequência, que é feito externo, esse é mais tranquilo de se fazer em consultório. Porém, tem a questão que pode ser doloroso para alguns pacientes. A gente tem como fazer bloqueios anestésicos, mas isso depende muito do limiar de cada pessoa, do desconforto que cada pessoa sente. Então a gente tem a possibilidade de fazer em centro cirúrgico sob sedação, com a sedação, tipo uma sedação de fazer uma endoscopia, uma sedação mais tranquila, que dá para fazer sem nenhum desconforto, recebendo alta logo após o procedimento. Então, se perguntar, nossa preferência é no centro cirúrgico, que é mais confortável. Precisa ter alguns cuidados de passar cremes e fazer algumas medidas, mas é muito tranquilo em relação à dor. A dor é mais durante o procedimento. Depois do procedimento, geralmente elas não se queixam de dor. A gente fala que assim, o cirurgião, né, ele não deixa de se atualizar nunca. Então você tem que sempre, tecnicamente, e também buscar o que tem de complemento para a sua área. Então, a Lipo HD, ela vem muito assim inspirada num cirurgião que é da Colômbia. Ele foi um dos criadores da Lipo HD e hoje ele utiliza essa tecnologia acreditando ser a tecnologia mais moderna, com melhor retração de pele e que consegue dar mais definição. Então a gente tem que se inspirar em quem traz isso para o mundo. E a cirurgia brasileira, a plástica do Brasil, ela é referência mundial. Então nós temos que usar essas boas referências e trazer. Então a gente agrega trazendo inovação, mas claro que com boa técnica. A gente fala que nada adianta ter a tecnologia em mãos de quem não sabe trabalhar. Então a gente investe constantemente nessa formação profissional. Tudo de mais novo, de inovação, a gente traz aqui. Agora eu vou dar uma sentadinha ao tempo que você pega a sua água, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já a gente está de volta, não sai daí. Vendo aí? Super rapidinho, só foi o tempo de você beber uma água, descansar um pouquinho e a gente já está de volta no nosso bate-papo descomplicado, inteligente e cheio de bem-estar. Pois é, minha gente, agora a gente vai falar de prótese. Muita gente tem aquela dúvida, será que demora uma protetização? Como é feita? Só existe um tipo? Como é feita a avaliação também? A gente foi conversar com especialistas e descobriu como a ciência é potente e capaz de unir tanta coisa boa em prol da nossa saúde. Veja aí. Para quem está sem algum membro do corpo, toda rapidez é super válida. Eu acredito que o Dr. Alberto vivencia muito isso, né? Quando alguém chega aqui querendo fazer uma avaliação, tem aquela pergunta, quanto tempo demora para realmente minha prótese ficar pronta e eu voltar a viver de forma plena? Doutor, conta pra gente se demora, se não demora. Vamos lá. O processo de protetização em si, né, depois que o paciente já está com o coto cicatrizado, o coto já modelado, já fez todo o processo de enfaixamento, essa protetização acontece muito rápido, inclusive no mesmo dia. Então, quando o paciente vem aqui para a clínica para protetizar, normalmente ele chega aqui na clínica pela manhã e passa o dia com a gente protetizando. Nesse dia a gente vai tirar o molde dele, a gente vai confeccionar um encaixe provisório, a gente já vai fazer o teste, já vai colocar ele de pé e ele já vai sair daqui dando os primeiros passos
já com a prótese provisória. Cada prótese vai ter um tempo, né? De modo geral, as próteses de membro inferior, de membro superior, a gente consegue fazer todo esse processo com encaixe provisório, já entregando ao paciente para ele começar a dar os primeiros passos no mesmo dia. Mas quando a gente já vai falar de uma prótese de silicone, demanda um tempo um pouco maior de produção, mas tudo que, né, não aconteça com maior brevidade possível. A areola tem um tempo bem mais rápido de produção, então normalmente dentro de uma semana, no máximo, a gente já está conseguindo entregar essas próteses para os pacientes. A gente poder dar para os pacientes, né, esse recomeço, essa esperança, né, de voltar à sua rotina e a voltar a se socializar, então, de uma forma muito rápida. Então, isso é extremamente gratificante, né? A gente fica muito feliz em estar podendo ajudar os pacientes e melhorar, de fato, a qualidade de vida e a independência deles. O paciente vem periodicamente para estar fazendo ajuste, para estar fazendo reabilitação, e a gente vai estar acompanhando esse paciente durante esse período todo, né, de ajustes, tudo que ele precisar fazer. Nesse período a gente vai estar aqui para poder estar auxiliando eles. É necessária uma preparação do coto, que é o local onde o corpo vai receber a prótese. Então, o coto, antes da protetização, precisa estar com a cicatrização seca, sem pontos de vermelhidão, sem pontos de infecção, né? É necessário também o enfaixamento desse coto, porque vai dar um formato cônico para receber essa prótese, né? E se ajustar melhor, se adequar melhor. E isso vai evitando também o atrito, evitando o cisalhamento mesmo na pele do paciente e evitando feridas. Nós orientamos, né, o uso da compressão elástica justamente para moldar esse coto, e nós também fazemos a fisioterapia aqui, que é importante na dessensibilização da pele, né, porque muitas vezes tem uma alteração da sensibilidade, então leva a dor, leva a formigamento, leva a queimação. Então, o processo de fisioterapia para algumas pessoas é muito importante. Então, na avaliação, a gente já faz todo tipo de orientação mesmo. Incrível, né? A gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas. E a gente vai mudar de assunto e ir para cabelos, terapia capilar. Você sabia que até a forma que você enxaga o cabelo e os produtos que você utiliza, como aqueles bastões que o pessoal usa agora nas corridas e até os sprays finalizadores, podem impactar a saúde do nosso couro cabeludo e, por consequência, os nossos fios? Olha aí. A queda dos fios não se limita apenas ao uso também de medicamentos, à pandemia, ao estresse, mas também sobre menopausa, sobre produtos que a gente costuma usar nos nossos fios, a recorrência também da lavagem dos cabelos durante a semana. Tem muita coisa por trás, né, doutor Mário? Conta pra gente de onde é que vem todos esses casos e o que é que vocês costumam tratar aqui. Desde a pandemia, que isso, na realidade muito antes, mas na pandemia nós focamos bastante, qualquer estresse oxidativo causado por doenças virais, que foi o caso, ou qualquer outro tipo, né, que vai levar a uma alteração no metabolismo da pessoa. Vai gerar inflamações que, em consequência, ocorrerão quedas capilares, né? Qualquer tipo de alopécia. O couro cabeludo ele é muito sensível, né? É uma parte da nossa saúde, é o maior órgão do corpo humano, é a pele. E, em consequência, a pele e seus anexos como o cabelo. Tudo que nós colocamos no cabelo, né, para deixá-lo mais belo, mais sedoso, mais brilhoso, poderá ter consequências se não for bem utilizado. E se nós deixarmos alguns resíduos durante vários dias, poderão ocasionar sujidades que prejudicarão o próprio couro cabeludo, a própria formação da haste e atrapalharão a vida saudável do folículo piloso. O transplante seria a última consequência. Nós conseguimos amenizar esses problemas muito antes. Qualquer dessas alterações hormonais que ocorrem na menopausa ou o uso de canetas, como você colocou no início, né, das canetas para insulina, vão ocasionar problemas inflamatórios que vão atrapalhar, né, o funcionamento normal, a homeostase do organismo, poderão
podendo causar esses problemas. Mas nós aqui, fazendo um diagnóstico, conversando com esse paciente, entendendo quais são os motivos que estão levando a essa queda capilar, nós iremos montar protocolos específicos, de forma individualizada, que irão resolver esse problema, com certeza, amenizando essa queda e causando o nascimento de novas hastes mais firmes, mais fortes, que é o desejo de todos. Então, aqui nós temos um prospecto da pele, em geral com todas as suas camadas, seus anexos. E aqui nós temos o folículo piloso, glândula sebácea, a haste, que vai romper a pele e o cabelo vai crescer. É uma curiosidade, uma haste dessa ela dura 5, 7 anos, cada uma. Depois nós temos um processo natural, um ciclo de crescimento e queda do cabelo que é natural. Tanto que é normal cair até 100 fios por dia. Todos os dias nós estamos renovando essas hastes. E quando nós, na função do tricologista, conhecer todo o mecanismo para que este funcionamento seja saudável, nós conversando com o paciente, entendendo a sua situação, até a situação social desse indivíduo, desse paciente, nós vamos conseguir resolver o problema que está interferindo na sua vida saudável. Nosso momento calendário da saúde, que inspira esporte, prevenção e qualidade de vida. Confere aí tudo que vai rolar até o final do ano aqui em Salvador. Começando pelo circuito de favela a favela, que acontece no dia 23 de novembro, com percurso de 6 quilômetros. A largada será em Pernambués, seguindo em direção a Tancredo Neves. O projeto leva atividade física e integração comunitária para dentro dos bairros, com a corrida acessível e pensada para todas as idades. As informações detalhadas estão no perfil oficial do circuito. Também no dia 23, às 5h30 da manhã, acontece a Ride One, a corrida da Rede Mix, com largada no Rio Vermelho, em direção ao Corredor da Vitória. O percurso é de 8 quilômetros, passando por pontos emblemáticos da cidade. A corrida é organizada pela Rede Mix e conta com estrutura de hidratação e pós-prova. As inscrições e atualizações estão nos perfis @RedOneOficial e @RedMix_oficial. No dia 25 de novembro, o Núcleo em Movimento celebra 25 anos, com atividades em Ondina a partir das 18 horas. A programação inclui yoga, pilates e uma roda de conversa sobre bem-estar e autocuidado. O encontro é aberto com vagas limitadas e todas as informações estão no Instagram, @Núcleo do Movimento BA. No dia 28, acontece o Sunset Yoga, às 5 da tarde, no Rooftop 27, no Hotel Intercity, na Avenida Tancredo Neves. A prática é ao ar livre, com vista para o pôr do sol, e as orientações de participação estão no perfil @rooftop.27. Para quem gosta de corrida, tem ainda o Circuito Sesc de Corridas Bahia, com largada às 5h30 da manhã, em Jardim de Alá. O evento costuma oferecer percursos de 5 e 10 quilômetros, com estrutura completa de arena e apoio. Os detalhes estão no perfil do Instagram, @SescBA. E fechando a semana, no dia 29 de novembro, às 6 da manhã, acontece os Quilômetros pela Vida, no Food Park Salvador, na Boca do Rio. A prova tem percurso acessível e formato para corrida ou caminhada, com foco em mobilização social e estímulo à prática de atividade física. As informações e inscrições estão no Instagram, @Quilômetros pela Vida. Cuidar de si é um ato de amor, né, minha gente? E o Banho de Saúde está aqui todo sábado, 9 horas da manhã, para te mostrar isso. Do nosso programa de hoje, mas no próximo sábado a gente está de volta, está acabando por aqui. Nosso bate-papo foi super massa, inteligente, descomplicado. Esse é o nosso objetivo. Então segue a gente lá no Instagram, manda sua sugestão, sua crítica, fala com a gente, Band de Saúde, e também no Band Bahia e o YouTube, Band Bahia Oficial, para rever esse programa. Quiser mandar para amigo, para o colega, para a família, para dar aquele toque, vai se cuidar, é só ir lá no nosso YouTube, se inscreve, curte e acompanha nosso trabalho. Um prazer acordar com você mais um sábado. E até o próximo final de semana. Tchau, tchau. Band Saúde, oferecimento Oral Regalia Odontologia Estética. Protetize, seu recomeço é aqui. IUB Instituto de Urologia da Bahia. Vitalité Pilates, saúde e bem-estar. Rejuve, cirurgia plástica interativa.